Boa noite a todos. Espero que estejam muito bem nesta noite. Vocês me ouvem bem? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, se o som tá bom. Tá tudo certo. Ótimo. Semana passada a gente fez uma dinâmica ali um pouco diferente de tentarmos trazer algumas perguntas, né, para a gente responder. Hoje a gente vai tentar uma abordagem diferente. O Alê está aqui com a gente no meio do chat aí também, e a ideia é que ele vá pegando as perguntas de vocês no meio mesmo da apresentação e ele vai me mandar no WhatsApp aqui. Então, relacionado, obviamente, à aula, né? Então, vocês podem colocar as perguntas, eu vou apresentando os slides, a gente vai conversando, e aí ele vai me mandando aqui, a gente para, responde umas 2 ou 3, 4, se precisar, e aí a gente dá continuidade. Assim a gente vai conseguir responder o máximo de perguntas possíveis, porque no fim das contas fica difícil depois a gente ler e acaba que a gente não consegue responder. Então, vamos ver se funciona dessa forma. Se funcionar, a gente mantém dessa forma para poder auxiliar todo mundo. Então, antes da gente iniciar, vamos fazer a nossa prece, né? Rapidinho, mentalizar a espiritualidade para que ela nos envolva nesse momento, que o nosso amigo protetor, que já sabe das nossas necessidades e que também sabe desse momento em que nos colocamos ao aprendizado, em uma aproximação mais corpo a corpo com ele, corpo espiritual e corpo físico, para que os amigos possam nos auxiliar nesse nosso progresso, nessa compreensão de nós mesmos, para que possamos, com esse conhecimento, nos tornarmos boas ferramentas para um bom trabalho no bem. Se conosco, Mestre, agora e sempre. Que assim seja. Então vamos lá. Hoje vai ser polêmico, hein? Então tem assunto aqui que vocês vão ficar meio, de onde saiu isso? Então tem que entrar lá no grupo do WhatsApp. Vocês viram que ali no início tinha o QR Codezinho. Depois, quem não tiver, vocês não tiverem o link, pede aqui no site, que aí o Aleixo consegue jogar ali pra gente, para vocês entrarem. É muito importante esse canal do WhatsApp, porque esse canal do WhatsApp a gente coloca ali os PDFs de cada aula. Então ali tem todas as referências bibliográficas, tem todo o conteúdo de onde que está lá em Kardec, de onde que está nos livros, e tem muitos livros também, PDFs que a gente disponibiliza ali. Nessa aula 3, inclusive amanhã, além de enviar o material da aula 3, a gente deve subir novos livros para que vocês também possam aproveitar ali e estudar um pouquinho mais. Então é muito importante também entrar no canal e ativar o sininho lá em cima, porque como é um canal do WhatsApp, ele acaba não aparecendo ali na lista das conversas, ele fica lá em outro cantinho, então precisa ligar a notificação para o WhatsApp notificar sempre que a gente enviar uma mensagem falando que chegou alguma coisa nova ali para você não perder. Então vamos entrar aqui na nossa aula. E o porquê dessa aula? A primeira aula a gente falou do espírito, do eu. Quem sou eu? Então eu não sou a consciência material, eu sou um espírito consciente. Na aula 2 a gente já foi mais diretamente ali aos corpos, como que a gente tem as energias nos envolvendo e como isso acaba nos influenciando de alguma forma. Falamos um pouquinho também de obsessão, mas tem dos conteúdos espíritas que talvez sejam as primeiras aulas, e o que a gente percebe é que quase ninguém entende essas primeiras aulas, e elas são extremamente importantes para a boa compreensão desse todo. De onde vem essa energia? Por que a energia faz mal para a gente ou faz bem para a gente? Como que os espíritos influenciam? Como que eles manipulam esses fluidos? Então a gente vai tentar trazer aqui essa visão inicial, tentar entender o máximo possível de coisas. Talvez alguns pensamentos podem ser ali um pouco complicados, mas a gente vai tentar trazer pelo menos uma forma mais fácil da gente conseguir compreender, mas que no fim das contas, no final a gente tem um objetivo ali que é exatamente entender tudo que está ao nosso redor, porque se eu quero perceber, se eu quero aprender a sentir, se eu quero entender a mediunidade, se eu quero entender as minhas capacidades anímicas, eu preciso entender o que está ao redor e como as coisas funcionam. Então tudo natural, tudo é muito inteligente na obra, né, do nosso grande pai. E a gente, se entender um pouquinho desses processos, isso facilita bastante a nossa vida. Então, vamos já
iniciar aqui a nossa primeira apresentação. Quando a gente fala assim, ó, o que existe? Se a gente for lá na síntese do mais básico, no princípio, pegar tudo e colocar num começo, a gente sempre diz assim, ó, imagina que existe apenas 3 coisas. Existe Deus, existe fluido cósmico universal e existe princípio inteligente. O que é Deus? Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, pergunta 1 do livro dos Espíritos. Mas a gente não sabe exatamente o que é. Kardec, por mais que ele busque essas informações, os Espíritos vão bem que assim, ó, não adianta falar que Deus é a perfeição, é o infinito. Você está tentando dar uma atribuição ou uma visão que você não tem palavras para poder distinguir. Então imagina que é quem criou tudo. Não tem forma, não tem como ver, não é uma coisa, né? Não dá para saber. Deus criou tudo. Então vamos a partir desse princípio que Deus é o Criador e não sei de onde ele vem, não sei exatamente o que ele é, mas ele criou tudo. E esse tudo, vamos imaginar que ele criou 2 coisas a princípio. Então quando nós falamos aqui, ó, fluido cósmico universal, isso daqui, vamos imaginar como a matéria-prima de tudo, como se fosse a primeira coisa e tudo é feito a partir dela. Se nós pensarmos assim, luz é energia? Luz é matéria? O que é luz? Luz é matéria, energia é matéria, fluido é matéria, tudo é matéria. Tudo que possa ser visto, sentido, medido, palpável, tudo é feito disso. A matéria é feito disso. E por mais que a gente fale, mas como pode uma pedra ser formado disso? Imagine que existem várias camadas, essa matéria inicial sendo mais sutil, tudo vem dela. Então vamos imaginar que qualquer coisa que a gente consiga ver, sentir, mesmo sendo energia ou até luz, é matéria. Uma outra coisa que nós temos, que é o mais difícil de entender, é o princípio inteligente. Esse princípio inteligente é como se fosse algo que dele sai espíritos. Então os espíritos são formados desse princípio inteligente. Nós já fizemos parte disso e a partir do momento que nós evoluímos em algum momento da nossa jornada, a gente se individualizou e a gente virou um espírito. Então quando a gente fala assim, o espírito, ele é o quê? Dá para ver? Não, porque ele não tem matéria. Ele é só a consciência. Ele é a mente, é o pensamento, é o eu. Quando você fecha o olho, imagina que não tem nada, você continua raciocinando, você continua pensando, você tem lembranças, você tem experiências. Isso é o espírito, não é o cérebro. O cérebro reflete essas informações. Mas o espírito é isso, é o ser consciente. É lá da primeira aula, aquele que realmente pensa, aquele que realmente age, aquele que é o espírito dentro da máquina. É aquele que pensa e, enfim, somos nós. Esse aqui somos nós. Então, a partir do momento que Deus criou o princípio inteligente e criou o fluido cósmico universal, para que tudo isso vire alguma coisa, é preciso que existam leis. E essas leis, que são leis naturais, são leis que Deus criou para que para que as coisas aconteçam, para que as coisas sejam formadas. Porque quando a gente vai lá na definição de Deus, se Deus é perfeito, Deus não pode errar, ele não pode mudar, ele não pode ter que julgar. Então se Deus falar faz assim, faz assado e ficar intervindo, não é perfeito. Então a gente tem que partir do pressuposto que Deus não intervém, porque tudo está perfeito e no exato local. Está tudo certo. Então tudo que nos acontece, tudo aquilo que a gente vivencia, são situações onde as leis garantem a ordem, a evolução, a própria lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que a gente vai falar um pouquinho. No fim das contas, está tudo certo. Então, se tudo é perfeito, não tem nada para se mexer. Depois a gente tem que entender todas essas leis para a gente se adaptar e aprender a convivê-las com ela e aproveitá-las da melhor forma possível. Ok. Deixa eu passar aqui para a próxima. Vamos falar um pouquinho do fluido cósmico universal.
Então esse fluido cósmico universal, sendo essa matéria de tudo aquilo que eu vejo, que é a base, né, universal, o elemento primitivo, a gente pode pensar nessa matéria não apenas a matéria, que é a matéria que nós comumente acompanhamos, vemos e sentimos, essa matéria mais física. Nós estamos falando de matéria em todas as etapas. Porque quando você fala assim, eu li no livro que existe uma colônia espiritual, uma cidade, ela é feita de matéria. Mas tem um umbral, é matéria. Mas e aquele passe que eu aplico? É matéria. Então a matéria ela é quintessenciada, sutil até a mais densa. O que a gente aprende em todas essas escalas de... vamos falar em talvez... Eu não gosto muito de usar o termo de camadas ou de... Enfim, vamos imaginar que está tudo misturado, né? Não são canais de matéria diferente, são simplesmente matérias, todas elas aqui misturadas. Então aqui eu estou, do meu lado pode ser que tenha um espírito, pode ser que aqui no meu quarto eu tenha uma cidade aqui em outra faixa de vibração, usando uma matéria mais sutil. No fim das contas, todas essas matérias estão inundando todos esses lugares. Então, essas matérias, o que a gente aprende com o Espiritismo é que quanto mais suscetível ao pensamento e mais rarefeita ela é, mais eu consigo manipulá-la. Isso significa que, se eu, que sou o espírito, pensar em algo, essa matéria responde ao que eu penso. É como se fosse mais ou menos assim: as coisas só existem porque alguém pensou. Então a lei divina só existe porque Deus pensou. As flores só existem porque alguém pensou, alguém arquitetou, alguém criou aquelas leis pensando e fazendo com que, pela vontade, aquilo aconteça. E isso acontece também com a gente, porque a gente vai entender que toda matéria ela é moldada diante da minha vontade, porque eu, espírito, pelo meu desejo, eu manipulo tudo. Tudo existe e deixa de existir porque alguém pensou e desejou aquilo. Então não estamos falando de coach, de acreditar em algo que vai acontecer. Não, a gente está falando em ação direta. Eu penso, acontece. Vamos pegar um exemplo onde você está fora do corpo. Você dorme, sai do corpo. Fora do corpo você está pelado. Você olha e fala, puxa, eu estava dormindo sem roupa, saí do corpo, o corpo espiritual que sempre replica o físico e vice-versa, eu saí pelado. E aí eu penso numa roupa, eu falo, nossa, eu queria estar agora de smoking. Quando eu penso, eu já estou com o smoking. Porque a vontade do espírito co-criou aquilo, ele manipulou aquela matéria e criou aquela roupa. A bengala, o óculos, algum objeto, uma arma, qualquer coisa que eu pense, aquilo vai acontecer. E por que acontece muito rápido? Porque essa matéria suscetível ao pensamento, que é mais rarefeita, ela é mais leve, que é a matéria do plano espiritual, ela é instantânea. É fácil manipulá-la. Você pensa, acontece. Só que quando você pensa no físico, o físico é muito mais lento, ele é muito mais denso. Então você pensa em algo e aquilo você constrói. Só que o corpo demora muito tempo para responder. Vamos pegar um exemplo simples. Digamos que eu não tenha uma doença, penso na doença, eu fico, eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente. Acho que eu já dei até esse exemplo, mas a gente fica, eu estou doente, eu estou doente. O pensamento, a vontade vai transformando a matéria e a matéria começa a responder. Daqui 1 ano, 6 meses, 9 meses, vai aparecer uma doença. Não porque eu tinha antes, mas porque eu criei pela vontade. E veja que também é assim que funciona a fé. Quando a pessoa acredita que ela vai se curar, que ela acredita na melhora, ela também tem uma melhora. Não quer dizer que ela vai receber uma cura, mas ela já de alguma forma se curou pela melhora ou por amenizar a dor por conta dessa vontade. Então as pessoas, pela vontade, elas constroem e destroem. Pela vontade, a gente consegue fazer basicamente o que a gente quiser. Então, se eu penso em algo estando no plano espiritual, na hora. Se eu penso e isso é físico, isso demora mais, mas também reflete e acontece. Então, quando a gente fala aqui do fluido cósmico universal, esses fluidos, eles são o meio de interações dos fenômenos. Então, tudo está ali
ao nosso redor. Em todo lugar tem essa matéria. O ar é feito de matéria, a luz, tudo. Então, se eu estou envolvido é como se eu estivesse dentro de uma piscina. Eu estou inundado por aquela água. E sempre quando eu faço algo, aquela água ao meu redor, ela age diante da minha vontade. Então, quando você vai aplicar um passe, que você quer doar uma energia, e você vai lá e estende as mãos, quando você deseja doar o que você tem de melhor, o espírito ele manipula toda a matéria ao redor e faz com que essa matéria até às vezes altere as suas propriedades, criando ali algo que seja salutar para a pessoa, e é como se fizesse um remédio e esse remédio é aplicado na pessoa, só porque você desejou, só porque você pensou. Não é mágica. Tudo funciona dessa forma. Você pensa, aquilo acontece. Então, quando a gente fala assim, o umbral. Tem um monte de espírita que não acredita que o umbral existe. E é uma coisa que não faz sentido nenhum não acreditar. Porque se o espírito ele acredita em algo e pela sintonia ele sofre, ele deseja coisas como vingança, como ódio, ele está pensando e todo o redor dele está sendo construído. Então aquele pensamento negativo vai fazer com que a matéria ao seu redor gere imagens, gere objetos que vão refletir aquele sentimento dele. Porque não é só a vontade consciente, é também a qualidade do sentimento que também cria essa matéria. Então começa a aparecer ao redor dele lugares ou coisas feias, fétidas, podres. Por quê? Porque ele está vibrando, ele está sentindo, ele está pensando aquilo que não é bom. E como nós sabemos que dentre essas leis existe a da sintonia, aquela pessoa criando aquele monte de porcaria, vem outro que está ali em sintonia, vai ficar junto com ele. Vai ser atraído pelo mesmo pensamento, pela mesma vontade. Daqui a pouco você tem 100 espíritos pensando as mesmas coisas, desejando as mesmas coisas, logo você tem uma cidade ao redor deles. Criado, cocriado pela própria vontade. Obreiros da Vida Eterna, o 5º livro de André Luiz, ele conta que lá no umbral tem uma cidade transitória, né, de Fabiano, que é uma cidade que ela se locomove, uma cidadezinha pequena onde eles vão até o umbral e ali eles trabalham nos resgates, nos amparos e até mais próximo ali da terra e até na terra fazendo resgates. Só que às vezes a energia dali em volta, a atmosfera fica tão pesada, tão tóxica de tanto pensamento negativo que eles precisam retirar, eles saem dali, essa cidade ela vai para outro lugar e vem como se fosse uma tempestade energética para poder limpar aquilo, como se fosse uma tempestade que vem arrebentando tudo para poder deixar o ambiente melhor novamente, para que eles voltem e continuem trabalhando. Ou seja, precisa uma intervenção natural ou uma intervenção ativa para que o ambiente melhore, para que os espíritos consigam ser resgatados. Então quando a gente começa a imaginar, são histórias que é como se fosse uma novela. Não, tem uma verdade ali por trás. E não fere nenhum dos ensinamentos de Kardec, porque quando a gente fala de sintonia, quando a gente vai falar da própria cocriação pela vontade, é tudo isso. Mas umbral não é só uma parede psicológica que a pessoa comete alguma coisa e ela fica revivendo aquilo na sua cabeça e ela fica ali até ela parar de pensar isso? Sim, ela fica pensando, é uma barreira psicológica. Só que enquanto ela está pensando, o ambiente está sendo construído. Então o ambiente físico, obviamente mais sutil, ele existe. Então não é porque essa barreira psicológica está só na mente que essa explosão que ele tem de coisas que ele está pensando não esteja refletindo. Então o ambiente, pela sintonia, vai fazer com que ele esteja em lugares. Vamos imaginar uma colônia espiritual que é tudo bonito. Tem pedreiro levantando parede? Não. É pela vontade. Então o espírito deseja aquilo, ele pensa naquilo. E quanto mais espíritos, quanto mais pessoas, mais aquilo se forma. Então quanto mais pessoas olham o objeto e pensam naquele objeto, mais forte ele fica. Então não quer dizer que você tem que ficar olhando para ele o tempo todo para ele existir. Mas se as pessoas deixarem de pensar naquilo, aquilo vai se desfazer. É como se o pensamento juntasse, criasse e mantivesse. Enquanto as pessoas olham, pensam e acompanham aquilo no dia a dia, aquilo existe.
Parou de pensar, não tem mais ninguém ali, a matéria se desfaz. Porque o que agrega essa matéria é a vontade, é o pensamento. Então é mais ou menos assim que funciona todas essas manipulações no plano espiritual. E por que é importante saber isso? Porque você não vai conseguir afastar um espírito se você não souber criar algum mecanismo. Se algum espírito estiver correndo atrás de você na hora que você estiver dormindo e tentar te dar um tiro, se você não estiver consciente, sabendo que você já não morre, porque você já está fora e que você não tem que sentir nada, e que você pode projetar uma luz em direção a ele para ele sair correndo e você se libertar, você tem que saber como é que funciona. Se você não conseguir criar uma corrente para envolver esse espírito, para segurar ele, para trazer ele para um trabalho, se você não sabe como funcionam as coisas, você também não consegue auxiliar. Então a gente vai ter depois uma aula só sobre ideoplastia, que basicamente é como a gente manipula todas essas matérias, como que a gente foca, como que a gente age. Então é mais ou menos isso que a gente vai trazer nessa aula. Deixa eu ver se já tem alguma coisa aqui. Aqui, ó, ele já mandou duas aqui. Ó. Qual é a forma original do espírito no momento de sua criação? Seria uma forma esférica? Espírito não tem forma. Porque para ter forma ele tem que ser material. O espírito é tudo e qualquer coisa menos material. Você não consegue ver, você não consegue medir, você não consegue classificar o que ele é. Ele é qualquer coisa que não dá para ver. Então assim, não tem forma. Qualquer coisa que você falar tem forma, então você está olhando a matéria, o fluido universal, o fluido cósmico universal que está em volta dele. Ah, mas o espírito de luz, ele não é feito de luz? Não. O espírito é feito de pensamento. Só que um espírito que pensa tantas coisas boas, a matéria ao redor dele reflete e irradia algo muito bonito, que é uma luz. Então você olha um espírito de muita luz, na verdade, ele não é feito daquilo, mas tudo aquilo que ele irradia em volta dele reflete como luz. Então você olha e fala, nossa, quanta luz, é um espírito de alta grandeza, de alta envergadura. Mas não porque ele é aquilo, porque todo o redor dele reflete aquilo que ele pensa ou sente. Mais uma aqui, ó. Se a matéria convencional é formada por partículas elementares, como prótons e nêutrons, por exemplo, de que é formada a matéria quintessenciada? Se a gente for olhar a matéria, o átomo é feito de 99,99999, a gente vai umas 12 casas decimais de nada. O átomo não tem nada no meio dele. Então, se a gente pensar no espectro da luz, você tem todas as cores da luz, só que a gente enxerga só algumas. Eu não enxergo ao raio-x, a ultravioleta, eu não enxergo essas cores, eu enxergo só uma parte. Vamos imaginar que a matéria é mais ou menos isso. Aquilo que a gente consegue sentir é como se fosse um pequeno espectro daquela matéria. A matéria ela continua existindo, mas os meus sentidos não são capazes de eu conseguir visualizar. Nós temos animais que enxergam coisas, ouvem coisas que a gente não enxerga e não ouve. Isso não quer dizer que as coisas não existem, ou seja, elas estão aqui. Eu só não tenho nenhum instrumento meu ou criado por mim capaz de ver tudo isso. Então assim, a gente não tem um aparelho para ver o plano espiritual. Mas seria totalmente possível, porque é matéria ainda. Então a gente teria, inclusive a gente tem alguns experimentos que aparecia na TV, assim, captado, mas provavelmente é materializado. Então, uma visão, uma imagem que foi materializada na transcomunicação instrumental, né? Aparece no chuvisco da TV, mas aquilo provavelmente foi materializado. Então, pode ser que a gente tenha um dia algum equipamento para poder captar mais coisas? Pode ser que sim, se a tecnologia continuar, porque é possível. Se a gente for olhar, aquilo é matéria. Vamos ver mais uma. Como podemos perceber essas realidades sem o uso da mediunidade? Isso é possível? A gente não precisa da mediunidade, porque eu não preciso de espírito para poder perceber isso. Então a gente percebe isso pelas nossas capacidades anímicas, ou seja, a gente tem essas percepções. Então a percepção do próprio sentimento, quando você entra numa sala, duas pessoas brigaram ou acabaram de brigar, você não sente um ambiente porcaria? Parece que alguma coisa aconteceu ali e você capta aquilo sem ninguém te falar nada. Você sente o ambiente, você sabe que alguma coisa aconteceu ali e não é legal o ambiente. Então como que você percebe isso?
Alguma coisa ali você percebeu. Você tem alguns sensores para ter esse sentido e captar essas informações. Você só não sabe disso. Muitas vezes a gente sente algo e acha que é normal, mas não é. Então, essa identificação que a gente vai buscar aqui no curso é justamente para a gente entender o que é material, o que não é material. Porque todo mundo sente alguma coisa. Todo mundo tem uma percepção. Todo mundo tem uma capacidade de trazer informações que não são físicas. A gente só acha que tudo está muito misturado. Então é mais entender o que é do que não. Então a mediunidade ajuda quando alguém está me mostrando alguma coisa? Sim, mas eu posso ter essas percepções antes. Tem gente que aplica passe, ela sente esquentar as mãos, a outra sente esfriar, outro sente o ambiente, outro sente uma aproximação espiritual. Tudo isso é matéria, eu não estou sentindo o espírito aproximar simplesmente porque é um ser. Não, ele tem matéria, ele vem perto de mim. Então eu sinto isso com outros sentidos. O perispírito é constituído de matéria? Sim, o perispírito é matéria. Então, se o espírito é só a consciência, para esse corpo espiritual aparecer, ele precisa ter alguma forma. Ou seja, ele precisa ter matéria. E aí, sim, o perispírito é formado dessa matéria. A aula que vem a gente vai falar muito dos corpos. A gente vai falar de corpo físico, perispírito, duplo etérico. Nós vamos falar do campo, enfim, alguns campos ali, principalmente mentais. A gente vai trazer outras visões fora a espírita também para olhar ali o que faz sentido, o que não faz sentido, para que a gente tenha essa visão do todo. Quando acordamos, temos todas as sensações do corpo físico e vemos o espaço ao nosso redor, mas não conseguimos nos acoplar novamente ao corpo. Por que isso acontece? Acredito que esteja se referindo ao retorno da alma à viagem astral. Sim, aqui a gente também vai ter uma aula, uma das próximas, aí só falando de essa experiência fora do corpo e como que a gente até faz para sair de forma consciente. Então a gente vai passar algumas técnicas para você sair, se ver deitado, voltar a hora que quiser ou ir passear para aprender alguma coisa. Então a gente traz algumas experiências, eu faço isso já faz uns 25 anos pelo menos de forma espontânea. Isso eu comecei a sofrer um pouco, sofrer no bom sentido, né? Desde sempre. Então a gente consegue trazer um pouco de informação. É possível reverter uma doença apenas por meio da força do pensamento, como uma espécie de lei de atração ou de repulsão? Óbvio, porque quando eu tenho pensamento, a fé é o pensamento, é a vontade, é eu querer. Então eu posso tanto melhorar quanto piorar. Quando a gente... Imagina que você... A gente vai aprender essa lei logo, que é a lei da ressonância. Então vamos imaginar que você tem um problema. O jeito que você passa por aquele problema, você potencializa o sofrimento ou você diminui o sofrimento pela sua sintonia. Então se eu estou me conectado a espíritos bons, se eu estou ali aprendendo com aquela doença, se aquilo está me servindo para aprender alguma coisa, eu estou equilibrado por mais que esteja doente, essa sintonia com os bons espíritos vai criar uma ressonância entre essas energias e vai fazer com que aquela dor diminua. Então o sofrimento talvez é menor. Agora, se eu sou uma pessoa que só reclama, vai potencializar. Eu vou sofrer mais do que deveria. Também vamos falar bastante sobre isso. Tem aqui, quando estou dormindo e fora do corpo, fico revendo acontecimentos do meu dia. Isso também é uma projeção astral? Não necessariamente. A projeção astral, você sai do corpo, você sai e você vê. Agora, se eu saio do corpo e eu projeto ao meu redor a matéria, e aí eu crio o que eu quero e é uma cena talvez, pode ser que seja uma projeção, mas geralmente vai ser alguma lembrança, né? Algo que é mais de lembrança mesmo do que propriamente a experiência fora do corpo. É possível eliminar miasmas espirituais apenas por meio da visualização terapêutica? Sim, tudo que envolve pensamento, vontade e desejo é manipulação de matéria. Então, sim, tudo que for alguma terapia onde você vai pensar, onde você vai refletir, onde você vai projetar, você está focando exatamente em algo que você está desmanchando. Às vezes, assim, eu fiz aquela curva outro dia, que é a linha, na verdade, né, que a gente tem uma linha de crescimento e a gente fica para baixo, para cima, para baixo, para cima, mas a nossa média ela é sempre linear, a gente vai progredindo aos poucos. Então, assim,
Imagina que você tem uma vida que não é legal, que não é tão boa, que você sofre, e aí você sabe que você tem que melhorar. Se for esperar você melhorar para você ter uma vida melhor, pode ser que isso demore algumas encarnações. Então, às vezes, alguns sofrimentos que a gente passa, a gente precisa ter alguns mecanismos para que sejam paliativos, mas que ajudem a gente a resolver aquilo. Imagina uma pessoa que ela vai num trabalho mediúnico e ela sente a aproximação do espírito e o espírito quer se comunicar, o espírito vem, se comunica, vai embora. Só que ela fica com resquícios energéticos, ela fica ainda sentindo aquela dor que o espírito sentia. Quando ela vai para casa, às vezes ela passa mal a semana inteira. Então, ela está com algo ali, né, encalacrado no corpo perispiritual dela ou até no físico, que não é dela e não deveria estar ali. Então, o que ela precisa fazer? Existem técnicas onde você vai imaginar uma fogueira, então ideoplasticamente. A ideoplastia é você pensar e criar algo. Então, eu vou pensar numa fogueira, essa fogueira eu vou pensar, como que eu deixo ela mais forte? Eu vou pensar na cor, eu vou fazer ali, sei lá, vou pensar no amarelo, no laranja, vou colocar alguns fiozinhos azuis, vou pensar no estalo. Quanto mais detalhe eu colocar naquela imagem, mais forte ela é. E eu vou imaginar que aquele fogo está queimando aquelas energias. Então, quando você faz esse exercício com concentração, alguns minutos, você já para de sentir aquilo, porque aquelas energias elas foram desmanchadas. Ou seja, você melhorou para sofrer menos? Não. Você progrediu para ter uma vida melhor? Ainda não. Só que eu consigo trabalhar essas energias para que eu manipule o meu dia a dia, seja o meu ambiente, seja o que está acontecendo comigo, ou seja alguma coisa ao meu redor. Então, o conhecimento dessa manipulação é justamente para resolver esses pequenos pontos que a gente sempre tem alguma dificuldade. A inteligência artificial pode servir como canal mediúnico para as comunicações com espíritos bons ou maus? Eu não acredito que a inteligência artificial vai evoluir tanto, muito mais do que está hoje. Eu posso até falar isso porque eu trabalho com isso, né? Então, talvez daqui muito tempo a gente consiga alguma coisa. Mas a inteligência artificial, ela propriamente, hoje, ela não pensa, né? São alguns algoritmos matemáticos que fazem algumas coisas. Mas assim, estamos muito longe de qualquer coisa. Eu acho que a primeira coisa que a gente vai ter que conseguir são mecanismos, ferramentas para a gente captar o plano de lá, né? Então, como que a gente vai perceber? Primeiro eu preciso perceber para poder agir. Então, assim, se a gente fosse criar uma inteligência artificial, a gente teria que ter um equipamento primeiro para medir, para inteligência artificial ler esses conteúdos, né, esse material, e aí tomar algum tipo de decisão baseada em algum tipo de algoritmo. A visão de espíritos por médiums videntes poderia ser uma ideoplastia produzida pelo próprio médium? Pode sim. Existem alguns espíritos, né, alguns corpos que muitas vezes a gente enxerga e não tem espírito. Alguém pode projetar uma visão, alguém pode projetar um sonho. Então o espírito pode muito bem pegar alguma informação, enfiar no nosso cérebro e a gente acordar achando que sonhou com algo que é uma cena irreal. Alguém projetou aquilo na minha cabeça. E a gente vai ver muito, muito, muito exemplo disso, que é perigoso e a gente tem sempre que usar a razão e o critério que a gente aprende para poder definir se aquilo é bom, se não é bom, se joga fora, se aprende alguma coisa com aquilo ou não. A glândula pineal seria um órgão destinado apenas às percepções anímicas? A gente aprende que a glândula pineal é como se fosse o principal conector mediante ali o duplo etérico, que a gente vai ver a próxima aula, que é onde ele recebe as maiores cargas. É como se fosse a principal conexão perispiritual física que recebe essa maior carga. É como se fosse, uns vão chamar a conexão espiritual do espírito com o corpo. Não é bem assim, mas ele é um ponto muito importante. Quando vou ao mercado, retorno extremamente cansada e isso tem acontecido com frequência. Posso estar perdendo energia? Em caso afirmativo, como posso me proteger? Não é porque às vezes a gente entra num mercado que entre o corredor do arroz e do feijão tem 18 espíritos ali que vai pegar a gente. Então não é basicamente isso. Quando a gente fala de energia, a gente tem que levar em consideração, antes de tudo e qualquer coisa, eu saí de casa como? Eu dormi bem? Eu me alimentei bem? Eu estressei o dia? Tá calor? Como é que tá? Então existem muitas coisas que acontecem que são orgânicas, não são espirituais.
Pode ser que tenha alguma coisa espiritual? Pode. Mas isso não quer dizer que o ambiente, a energia, tudo aquilo é espiritual e eu estou carregando aquilo por conta de algo espiritual. Às vezes, e na maioria das vezes, é orgânico. Então a gente tem que entender exatamente isso para poder, depois de descartar tudo, falar, não, realmente pode ser espiritual. E não é só o fato de ir no mercado, é o fato que você está sentindo isso há alguns dias, você está tendo pensamentos que você não tinha antes, você está se sentindo invadida dentro da mente porque alguém está martelando alguma ideia. Aí a gente pode começar a pensar em espírito. Mas a princípio não é, porque lembra que a gente falou? Quando você entra, que você tem a tua aura, a tua proteção, você sente algo muito rápido, só que daqui a pouco você não sente mais. Por quê? Porque a gente tem aquela proteção. É possível vermos uma passagem de uma vida passada? Sim, isso é evidência. A gente pode ver não só coisas do passado, como a gente pode ver coisas do futuro também. Mas vamos lá, vamos tocar mais um pouquinho, depois a gente entra nas próximas perguntas. Deixa eu mandar alguma coisinha aqui só para ver até onde eu fui. Pode ler? Tá, beleza. Então aqui voltando à nossa apresentação, vamos para o próximo passo. Então esse princípio inteligente é a individualização do espírito. Essa massa, que é o princípio inteligente, que eu não sei o que é, não dá para ver, não dá para medir e não é uma coisa. Ah, mas tem que ser alguma coisa. Sim, tem que ser alguma coisa, mas é alguma coisa que não é material. Então não dá para a gente falar. E é muito complicado quando a gente vai estudar sem ter essas visões mais completas. Se você pega o livro dos espíritos, você começa a ler, em algumas situações ele fala que o espírito tem matéria. E não tem. Então são algumas confusões em termos e palavras, mas que no fim das contas, quando a gente vai analisar de forma profunda, a gente está falando ali do corpo perispiritual. Então espírito não tem matéria. Então se a gente pegar esse monte de alguma coisa, que é como se fosse uma piscina e eu tiro alguma coisa dali, aí eu vou fazer o espírito. Então não é fácil entender muito isso, mas eu vou trazer uma forma de a gente pensar que talvez ajude um pouco nesse processo. Pensa num copo de leite. Esse leite, ele representa todo o princípio inteligente. Então faz de conta lá, tem Deus, tem todas as matérias e tem o leite. Esse leite, ele é o princípio inteligente. Esse leite, se a gente ficar observando ele, daqui a um tempo a gente vai perceber que aos poucos o próprio leite ele vai começar a criar uma individualização. Ele vai se descolar dele próprio e ele vai virar algo separado dele, que é a nata. Então quando a nata vai se formando, vai se formando, vai se formando, vai se formando, em algum momento ela descola. E se eu pegar aquela nata ali, eu consigo fazer uma bolinha. Ali é um espírito. Então ele saiu desse todo, individualizou e ele nunca mais volta a ser leite. Então essa é a forma mais simples da gente entender esse princípio inteligente. Só que esse leite ele precisa estar interpenetrado com matéria. Então o que a gente aprende no Espiritismo? Que onde existe Deus, existe também o princípio inteligente e existe também o fluido cósmico universal. Está tudo meio misturado. E esse leite, de alguma forma, ele vai separando, separando, separando e vira aquela bolinha que é o que a gente vai chamar de espírito. Mas vamos trabalhar essa ideia um pouquinho para frente. O que a gente aprende no Espiritismo é o seguinte, e aí nós temos ali, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal e agita-se no animal e acorda no homem. Então, a gente está lá no mineral, vegetal, animal e hominal. Então essa visão de que há um progresso evolutivo, ou seja, eu como leite passei em todas essas situações até o momento que eu virei uma bolinha de nata. Então esse momento que eu virei uma bolinha de nata, virei um espírito e a partir disso agora eu não vou mais deixar de ser aquela bolinha e nunca mais volto ao todo. Essa é a visão espírita que a gente tem e que todo mundo estuda. Quem escreveu essa frase embaixo foi o Leon Denis. Então o Leon Denis traz essa informação. No entanto, aqui tem muito buraco. Quando a gente começa a olhar,
parece que falta muita coisa, não é simplesmente isso. Então, é uma explicação muito en passant, assim, de é isso aqui, acabou, não tem muito mais o que falar. Mas como assim? Como que essa coisa funciona? Como que essas coisas acontecem? E o que existe entre o animal e o humano? Porque lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta de Kardec e basicamente a resposta é assim, ó, os animais estão para vocês assim como vocês estão para Deus. Como assim? Então não dá para entender. É bem difícil a gente ter essa compreensão. E aí a gente tem que buscar referências mais atuais e a gente tem que buscar também até em outros lugares para a gente poder compor um pouco mais desse conhecimento. Então vamos avançar mais um. Vamos imaginar que onde tem Deus e tem fluido cósmico universal e tem princípio inteligente, os três estão juntos em todo lugar que tiver matéria. Ah, mas Deus está ali? Vamos considerar, vamos trazer a hipótese aqui de que Deus esteja em todos os lugares, mesmo eu não sabendo o que ele é. Mas vamos imaginar que os três estão juntos? Tá ali, os três estão juntos, onde tem um, tem outro. Ok. Se eu pensar dessa forma, tudo tem ali um pouquinho de leite que está prendendo alguma coisa. Porque para ele virar nata tem que acontecer alguma coisa. E se tem ali uma pedra e esse leite está interpenetrando essa pedra e tem Deus ali também em todos os seus mecanismos, vai fazer com que essa pedra, agindo sobre esse leite, vamos chamar assim, vai fazer com que ele ferva, que ele se movimente, que ele de alguma forma seja trabalhado para virar nata. Mais ou menos isso. Vai ficar um pouquinho mais simples mais para frente. Agora vem a pergunta. Já até vi ali uma que já jogaram ali. Formiga tem espírito? O que vocês acham? Escreve aí para mim. Uma formiga, uma abelha, uma mosca tem espírito? O que vocês acham? Vamos ver. Sim. Não, princípio inteligente. Uma não. Sim. Então vou fazer outra pergunta. Vou voltar um passo. Um pedacinho de grama tem espírito? Uma flor tem espírito? O que vocês acham? Uma grama, um pedacinho. Não, porque o espírito é consciência. Princípio inteligente. Vamos dar outro passo. Uma pedra tem espírito? Ok. Vamos voltar aqui então. Só para a gente pensar junto. Existe uma teoria que foi trazida principalmente pela teosofia e o Leadbeater trouxe um pouco disso, e quem incorporou um pouco mais essa ideia no espiritismo foi o Edgar Armond. O Edgar Armond ele trouxe muitas coisas da teosofia e ele, para quem não conhece, ele participou da Federação Paulista Espírita ali na época de 50, mais ou menos. Ele lançou inclusive alguns livros e ele traz muitas visões do Leadbeater, que é da teosofia. E a gente vai ver isso quando a gente for falar de chakras, porque o Leadbeater ele tem uma falha que ele traz um chakra diferente, só ele que faz isso por conta de pudor, e isso é trazido para dentro do espiritismo, ou seja, foi cópia dali, foi trazido dali, né, a referência que ele trouxe. E a teosofia tem algumas coisas que são muito interessantes e outras que são muito loucas, que o próprio espiritismo já fala, isso não faz sentido. E uma dessas teorias é a alma-grupo, como se fosse uma inteligência coletiva. Vamos imaginar no leite. O leite envolve a pedra, interpenetra a pedra, a rocha,
Ali ele está lidando diretamente com a matéria, mas não tem um ser ali, ainda é leite. Só que ele vai fervendo, ele vai fervendo, ele vai fervendo, e vai chegar um pouco que ele começa a ferver e ficar junto com um outro nível de matéria, que que são as plantas. Então, uma planta tem espírito? Não, tem leite ainda, mas é um leite que já está mais agitado, é um leite que já está começando a querer virar nata. Então ali ele já tem algumas percepções que não são apenas mais de átomos inertes. Ele começa ali a sentir, porque a planta nasce, a planta cresce, a planta se alimenta, a planta faz fotossíntese. Ou seja, há essa energia, esse leite ali, envolvendo toda a vida vegetal. Mas não tem espírito ainda. Deixa eu passar para mim aqui. Quando ele começa a agitar ainda mais, ele começa a ficar num ambiente ali animal. Agora já tem locomoção, já tem instinto, já tem alimentação, já tem procriação, de uma forma como agora começa a criar esse instinto. Então, quando a gente pensa nesse reino animal, pensa ali no leite, que o leite está virando nata, está virando nata, está virando nata. Ele ainda não é uma bolinha de nata, mas ele já está quase virando. Então vai chegar um ponto que esse quase bolinha de nata, quase espírito, ele já está meio destacado. Ele não está misturado mais com os outros, ele já está começando a isolar. E pode ser que ele envolva várias espécies, vários animais. Vamos imaginar numa ninhada de cachorro. Ah, deu lá 12 filhotes. Não quer dizer que cada filhote tem um espírito, mas faz muito sentido que o espírito, ele envolve os 12 filhotes. É como se fosse o espírito que controla mais de um corpo, e aí conforme ele vai morrer nesse corpo, ele volta para esse todo, e volta e reencarna, ou seja, ele fica meio que envolvido, não é o espírito que reencarna, é um leite quase individualizado que está fervendo, que está na sintonia do animal. Então quando eu penso, por exemplo, no enxame, é muito lógico e é muito fácil a gente observar que ele age de uma forma inteligente. Não uma abelha, mas todas. Quando eu olho um formigueiro, é o formigueiro inteiro. Então faz muito mais sentido essa ideia do espírito que está quase formando, que está envolvendo muitos animais. Então nesse caso, nós teríamos essa... Vamos pensar ali naquela luzona ali, ou seja, ele está individualizando e ele pode ser que seja uma espécie, pode ser que sejam várias coisas, enfim. Tem um experimento que acontece, acho que no Japão, onde tem uma ilha que tem alguns macacos e os humanos ensinam algumas coisas, e numa outra ilha que tem outros da mesma espécie começam a fazer a mesma coisa sem eles se comunicarem. A ciência vai falar que existem várias formas disso acontecer, pode ser que a própria evolução do animal, né, da outra ilha por si só agiu, mas também faz muito sentido se há um espírito em formação, ainda um leite quase espírito, e ele esteja envolvendo toda uma espécie. É como se a inteligência dos animais estivessem sendo compartilhadas naquela espécie. Você pega uma tartaruga que nasce numa praia, roda o mundo inteiro e ela volta adulta naquela mesma praia para botar? Então como isso acontece? Como que essas intuições, esses instintos funcionam, sendo que ela nunca aprendeu que ela tinha que voltar para lá? Então são perguntas que quando a gente começa a trazer essa consciência um pouco mais coletiva, ela passa a fazer mais sentido e ela vai começar a individualizar cada vez mais, ela vai ficar cada vez menor e pode ser que ela agora comece a envolver animais maiores, animais que são mais dóceis, um elefante, um cavalo, ou seja, já não é mais grupo. Conforme for individualizando, são talvez animais maiores. Então é essa a ideia que a teosofia traz, dessa alma-grupo. E quando a gente olha que eu saí lá do leite todo individualizando, essa ideia parece cumprir esse objetivo porque ela é sequencial. Então para mim faz muito sentido. Kardec nunca falou isso.
né? Até porque existe essa lacuna. Deixa eu ver mais umas perguntas aqui, que agora eu vi que chegou. Estou estudando em um centro... Deixa eu voltar para mim aqui. Estou estudando em um centro espírita onde uma entidade disse que meu filho começará a ver e ouvir espíritos. O que posso fazer para que esse processo transcorra de forma tranquila? Ó, isso aqui depois na mediunidade a gente entra nesses assuntos. Vamos nas perguntas, vamos focar principalmente nessa ideia, né, da aula. A alma é energia? Se for, ela não seria também matéria? A alma, o termo alma significa o espírito encarnado. Então a única distinção que tem é espírito é o espírito na erraticidade, fora da matéria, e quando você encarna, aí eu falo alma. Mas no fim das contas é o espírito. Então se eu estou chamando de alma tudo aquilo que sai, que é o corpo espiritual e o espírito, tudo, ou seja, então não é isso. Mas o espírito não tem matéria. O espírito nunca vai ter matéria. Quais animais possuem um princípio inteligente individual e que possuam um princípio inteligente coletivo? É difícil demais saber. A ideia que tem, né, disso é que quanto maior o animal, mais individualizado. Quanto mais coletivo, né, enxames, ninhadas, muitos, enfim, mas não dá para saber, né? Então assim, é uma teoria que faz muito sentido, mas ainda tem muita especulação no meio, tá? Os reinos de natureza seriam, então, caminhos para a formação da consciência e o desenvolvimento do princípio inteligente? Olha como Deus é inteligente, se for realmente isso. A partir do momento que você foi, você virou uma bolinha ali de nata e agora você individualizou e virou um espírito, você vai encarnar a primeira vez como o homem das cavernas. Se a gente trouxer aquela ideia de que todo mundo é simples e ignorante, você vai pensar assim, poxa, eu estou sofrendo aqui na Terra porque quando eu fui criado simples e ignorante, eu fui burro o suficiente para fazer tudo errado. E é por isso que eu estou errando e é por isso que eu estou pagando. Se eu tivesse sido esperto e ter feito tudo bem, eu teria progredido e não teria sofrido. Você vai ficar com um pensamento assim, eu só fiz tudo errado. Agora, se eu levo em consideração que esse processo ele realmente é dessa forma, quando eu encarnar a primeira vez, eu não sou só simples e ignorante. Porque eu trago uma carga gigantesca do que eu aprendi, que é o instinto. Então eu vou querer matar para sobreviver, porque era isso que eu fazia. Eu vou procriar para poder dar continuidade, porque era isso que eu fazia. Então a gente começa a fazer o mal, errar, porque agora eu começo a ter mais habilidade, eu começo a ter mais consciência, e pelo instinto de sobrevivência que eu sempre tive instinto, né, das últimas vezes, como animal, eu vou começar a errar. E o errar vai me jogar para uma curva onde eu vou criar dívida, vai fazer com que eu entenda a dor, vai fazer com que eu entenda a escuridão, porque agora que eu chegar no ponto de falar, não quero mais isso, e eu começar a mudar, eu vou começar a progredir. Então vai fazer com que todo e qualquer espírito conheça toda a dor, todas as dificuldades. Eu preciso conhecer a escuridão para dar valor à luz. Eu preciso conhecer o mal para dar valor à coisa boa. Eu preciso conhecer o ódio para dar valor ao amor. Então, veja que seria um mecanismo tão inteligente que faria que naturalmente todo mundo passaria por essa curva. Então, eu passaria a me enxergar como alguém que eu não estou errando. Eu só estou aprendendo, eu só estou progredindo. Então, essa linha de desenvolvimento traz também essa ideia do porquê que a gente erra, do porquê que a gente fica batendo com o tacape na cabeça das pessoas, né? Então, é muito inteligente essa lógica. Os animais, então, não possuem espírito, mas apenas um princípio espiritual? O princípio espiritual, sim. Mas se a gente começar a pensar em outros animais, a gente já pode considerar espírito. Ou esse espírito grupo já é um espírito em formação. Só que ele está mais disperso. Mas ele já vai... Enquanto ele está virando ali, a gente já pode talvez considerar como espírito. Não é o espírito hominal, mas é um espírito animal. E a gente entra agora num outro caso, que é lacuna também, que a gente não observa, mas o Espiritismo traz um pouco de informação. Eu vou parar nessa última só para a gente avançar e aí eu volto aqui nas perguntas. Vamos imaginar aqui uma outra situação. E os gnomos? E os elementais?
E aqueles pequenininhos que todo mundo fala que vê no meio da horta? Quando a gente pensa entre o animal e o hominal, tem muito buraco ainda. Então assim, eu sair de um elefante para um homem encarnado é muito caminho. Então o que acontece nesse buraco? Aí entra aqui o que a gente traz, e a teosofia traz essa ideia de elementais. Vamos imaginar o elemental como um animal que já progrediu. Ou seja, ele já não tem mais só esse instinto, ele já começa agora a coordenar o instinto, ele já começa a agir sobre a natureza, ele já começa a fazer com que os animais eles ajam de uma forma específica e eu começo aqui agora a ter algum tipo de responsabilidade e organização, um senso de progresso que vai me levar ao ser consciente. Só que ele não está encarnado, mas ele está agindo diretamente na natureza para que as coisas aconteçam. E existem muitas situações, muitos casos que os espíritos, às vezes, principalmente em trabalho cirúrgico, o espírito vem às vezes e fala assim, eu vou precisar sair, eu preciso na natureza para pedir para um espírito que ele me consiga uma substância para fazer o medicamento. O espírito sai, daí a pouco ele volta. O próprio Jesus, né, disse quando ele parou a tempestade que não tinha sido ele, mas que alguém, ele sabia quem que comandava. Então quem comanda a natureza? Quem comanda toda essa organização? Quem ajuda esse espírito em formação a ter o instinto correto para fazer da forma correta? Então basicamente essa ideia de elemental entra nessa lacuna. Mas ela precisa ser olhada com atenção. Por quê? Porque quando a gente fala em espíritos da natureza, a gente já pensa nos espíritos de outra forma. Então a gente está falando ali, ó, tem espírito talvez nos oceanos, tem espírito sei lá, nas florestas, no próprio fogo. Não sei onde estão, mas se tudo está muito bem organizado e faz sentido que essa organização tenha os seus soldados, onde a espiritualidade agindo sobre esses soldados e eles de forma um pouco melhor que só instintiva, eles façam algum tipo de trabalho, faz muito sentido. Então, não são raça à parte. Não é um tipo específico de espírito, como muitos acreditam. O instinto influencia a inteligência coletiva dos animais. Atuam nos fenômenos naturais e ajudam a pensar a passagem para a individualização. É como se eles fizessem parte desse processo, ajudando os animais a chegar no que eles são. É mais ou menos essa a ideia que é trazida. Então, na visão, espíritos elementais não são seres mágicos. São inteligências da natureza em evolução a serviço de uma ordem divina. Então, seria uma nova classificação que entraria entre o animal, entre o hominal, que estaria ali no meio. Então, quando a gente traz agora essa ideia de gnomo, ondina, silfo, salamandras, a visão desses entes, desses espíritos, que muitas vezes é mítica, em todas as culturas alguém vê de alguma forma, representa esses espíritos de alguma forma, ou seja, eles provavelmente existem. Então esses espíritos, eles não é só o brasileiro que fala, tem um espírito. Não, todos os povos têm algum tipo de entendimento desse tipo de espírito, principalmente relacionado à natureza. Só que uma coisa que acontece é que Kardec vai dizer para a gente que isso é espírito em progresso. E ele pode se apresentar de uma forma por conta da ideoplastia. Então, se ele sabe, ou se ele se apresenta de uma forma, e ele sabe que o humano acredita naquilo, e ele, na hora de aparecer, de projetar a sua matéria, e ele densificar o seu corpo espiritual para ser visível, ou ele aparecer num sonho, ele vai trocar forma. Pode ser a forma do que ele quiser. Então, quando o espírito ele se apresenta nessas formas, basicamente ele usou a ideoplastia, ele mudou a forma perispiritual dele para ele se apresentar daquela forma. E até faz sentido porque ele não chegou a ser homem, então ele não é um homem que transformou alguma coisa, ele é um espírito. Então qual forma que ele tinha? Ele tinha uma forma animal, ele está em progresso para uma forma humana. Então ali pode ter a forma que ele quiser. E muitas vezes os espíritos querendo enganar, querendo, enfim, de alguma forma
apresentar aquela visão, ele pode se mostrar daquela forma. Um problema que a gente vê muito grande, que aí é esse conflito de pensamento espírita com o pensamento da teosofia, é que a teosofia vai dizer que esses espíritos são uma classificação diferente e que eles evoluem diretamente para anjos e eles não passam pelo nosso processo. Então isso foge da ideia kardeciana, que é linha de progresso, todo mundo passando por todas as situações. Não há na natureza, não há em nenhum local algum tipo de classificação de espíritos que são especiais e que eles pulam etapas. Então essa é a grande diferença. Então lá tem algumas ideias mais míticas assim que vai dar essa ideia e tem um monte de história lá que não tem nem pé nem cabeça pra gente, mas que essa visão, né, segmentadinha pra gente acaba trazendo algum conhecimento que faz muito sentido. Né? Então a gente só tem que tomar cuidado, estudo de tudo, o que faz sentido para mim, ok, o que não faz sentido para mim, jogo fora. Então no fim das contas é mais um processo do progresso. O espírito ele sai do instinto, ele começa a ter um pouco de responsabilidade até o momento em que ele assume ali a consciência humana e praticamente inicia o seu processo evolutivo. Deixa eu ver aqui. Espera que eu já me perdi. Os tutores podem contribuir para a evolução dos seus animais de estimação, o próprio convívio, principalmente com os animais. Porque o animal, por mais que ele tenha um instinto, a gente sabe que a qualquer momento a gente pode tomar uma mordida, mas no fim das contas tem um amor ali já. Então assim, já existem os animais, principalmente os pets, que eles já têm ali um cultivo de sentimento de amor, de querer estar junto, de carinho. Então isso veja como é muito diferente de uma cobra, por exemplo, que é só por instinto. Então o espírito ali ele já está muito mais desenvolvido e obviamente que esse convívio com os humanos não é à toa, tá? A evolução consiste então em nos desprendermos do instinto e aperfeiçoarmos a inteligência? Sim. Ou seja, eu era instinto, eu começo a ter cada vez menos instinto agressivo. O instinto ele é importante, o instinto de sobrevivência, o instinto onde vai me levar a não ficar estagnado. Então o instinto tem um instinto bom, mas tem um instinto mau, ruim. Então eu preciso me desvencilhar desse instinto ruim e obviamente usar a lógica, o conhecimento, o progresso, a evolução. Então a evolução ela é sempre uma asa, é um avião. Então ele tem a asa da intelectualidade e da moral. Então não adianta só eu ser muito inteligente e a moral é baixa. Não adianta ter muita moral também e ser muito ignorante. Então a gente tem sempre que progredir ali com as duas asas. A alma, na erraticidade, ao chegar no plano espiritual, precisa realizar processos orgânicos como comer e beber? Se você é um corpo perispiritual e você não sabe nem que você precisa se alimentar, o que você vai fazer automaticamente? Você vai ficar com fome, não porque o corpo espiritual precisa. Agora, qual é o nível de material? Nós estamos falando de um perispírito que é pura luz, que nem corpo tem, ou nós estamos falando de um corpo perispiritual que está ali em ondas inferiores, sofrendo necessidade e tendo que suprir o seu vício? Então, vai depender muito da consciência. Vai depender muito da materialidade do corpo espiritual. Então, quando a gente pensa assim, não faz nenhum sentido um espírito ter que comer, que nem lá a gente vê o nosso lar, que tem lá a sopinha fluídica que o espírito precisa comer. Aquele corpo que está ali, ele é material suficiente para precisar de alguma forma ser sustentado? Não sei. Não é tão absurdo se for muito denso ter que, já que o espírito tem na cabeça e tendo o corpo muito denso, acredita que precisa. Aí a gente vai ter algumas perguntas. O espírito tem órgãos? Se a gente for pensar o espírito encarnado, quando ele está ali do lado do corpo espírito, sabendo que um está replicando o outro, ele tem órgãos. Por quê? Porque ele é uma cópia exata do corpo físico. Então você fica gordo no corpo físico, o corpo espiritual ele assume a mesma forma de mais gordo. Molécula a molécula está ligada. Então, sim, tudo que tem no corpo físico tem no corpo perispiritual.
Desconectou, agora ele não tem mais corpo físico, ele continua tendo órgãos ainda? Não faço ideia. Mas no fim das contas não necessitaria, até porque esse corpo perispiritual agora ele é plasmável. Ele pode assumir uma forma de uma pedra, ele pode assumir uma forma de um bicho. E muitas vezes em trabalhos mediúnicos a gente atende espíritos que ele já não tem forma humana mais, ou seja, ele é o que ele acha que ele é. Já atendemos espírito que ele achou que ele era uma poça, para você ter uma ideia. Então ele nem tinha mais forma, ele nem imaginava como seria ser um humano. Então partiu para o perispiritual, vamos imaginar que tudo é possível até a necessidade por alguma coisa, mas ele é plasmável, né? Então podemos fazer com ele aquilo que a gente quer pela vontade. Essa explicação é o motivo pelo qual os centros espíritas orientam as pessoas a não consumir carne vermelha. Aqui é aquela discussão, né? Eu já tentei 2 vezes e eu não sou evoluído ainda o suficiente para conseguir ficar sem. O Chico foi indicado pelo próprio médico que ele tinha que comer um bife por dia. Mas não é coisa bonita se a gente for pensar espiritualmente, né? Matar um ser para poder consumir a carne. Mas se a gente for pensar que o espírito também, esse princípio inteligente, ele também está nas plantas, estamos ali nas plantas, também não tem? Então, no fim das contas, acredito eu que com o progresso a gente não vai precisar ter essa necessidade de se alimentar dessa forma. O próprio progresso provavelmente deve trazer algo mais sintético para que a gente não tenha que cometer um crime para poder se alimentar. Agora, criticar se é ou se não é, a gente está na Terra. Então, na Terra, se a gente olhar a própria natureza, é um animal comendo o outro o tempo todo. Então, a gente já está talvez mais progredido? Ah, não, porque a gente está fazendo tudo errado. Mas, enfim, é um processo, é um progresso. Quando a gente estiver principalmente num planeta mais evoluído, talvez a gente nem tenha que se alimentar dessa forma. Meu pai acho que não come carne faz uns 35 anos, ou até mais. Eu vou contar essa história para vocês. Ele comia carne demais, comia, tá até me ouvindo aqui, ele vai dar risada. Ele comia muita carne, passava mal, o médico falou para ele, se você não parar de comer carne, você vai morrer. E aí ele parou de comer carne vermelha e ele falou assim, ó, então eu não gosto de frango, nunca comi frango. Não posso comer carne vermelha, vou comer só peixe. Aí ele foi lá na peixaria, comprou peixe, fez o peixe. Primeiro dia que ele foi comer, ficou um espinho entalado na garganta dele. Uma semana ele falou, não vou comer mais nada. Ele nunca mais comeu carne desde então, já faz quase 40 anos. Eu não dou conta ainda. Os elementais, então, são seres como nós, que apenas se encontram em uma fase de transição e ajudam a sustentar o processo da individualização? Sim, não só a individualização, o progresso da própria matéria, o progresso do próprio planeta. Ou seja, eles têm ali o seu papel, mas é isso, é um espírito em processo que logo logo ele vira um hominal e ele começa a encarnar como homem. Os elementais podem transmitir conhecimentos por meio da mediunidade? Sim, é um espírito. Até animal poderia, de alguma forma, se comunicar. Agora, não é? Fica difícil a gente saber, mas na teoria, sim, sendo um espírito já tendo a sua individualização. Os animais que estejam próximos do estágio hominal podem encarnar em outros planetas para facilitar a sua transição? E provavelmente deve ser isso, né? Porque como entre o animal e o hominal é muito longe, devem existir outros planos, outros planetas, principalmente ali na fase inicial, onde esse espírito é levado para esse local, progride até ele estar na situação de fazer, por exemplo, entre os primitivos, mas existe uma cadeia muito grande ali, né? Então não dá para a gente saber exatamente. Pode ser até que existam planetas meio que intermediários, né, nessa matéria, para essa transformação. Então, se a gente tem pouca informação, o que a gente consegue enxergar, ou pelo menos entender, é o que a gente tem aqui na Terra, né? Os anjos são seres que nunca encarnaram? Não, os anjos são agora o próximo passo. Então eu passei por tudo isso, cheguei no hominal, agora esse hominal ele vai progredir tanto que ele vai virar um espírito que talvez ele não precise encarnar mais. Então o anjo é o cara que passou por tudo e já está lá na frente. Então
nós seremos também um espírito considerado anjos, porque a gente vai progredir. Do átomo ao arcanjo. Kardec fala isso. Todo mundo, do átomo ao arcanjo. Então a única finalidade, ou a única fatalidade que nós temos é que nós seremos um espírito perfeito. Agora, quanto tempo? Vai depender de cada um. Deixa eu ver mais um slide aqui. Eu acho que eu tinha mais um. Então vamos lá. O Kardec, ele tem aqui, ó, os espíritos podem, pela sua vontade, produzir fenômenos inteligentes, que têm por efeito representar seres diversos. Mas esses seres não têm realidade. Então, assim, é aquilo que a gente falou, é a ideoplastia, né? Basicamente, o espírito, ele transforma a matéria. Agora eu quero fazer uma provocação aqui para vocês. Pensa na Terra. Olha esse planetão aí, ó. Rodrigo, eu sei que aqui tem presença de Deus. Eu sei que tem fluido cósmico universal, ou seja, tem matéria para todo lado. Eu sei que tem princípio inteligente em todo lado, porque onde tem matéria tem princípio inteligente. Aqui a gente tem mineral, aqui a gente tem vegetal, aqui a gente tem animal, aqui a gente tem elemental. Quando a gente olha nos oceanos, quanta vida tem? Quando a gente olha em todo o resto, quanta vida tem? Então, será que a Terra não é um berçário muito mais do que não é um planeta de provas e expiações para alguns poucos espíritos? Se a gente for observar materialmente os outros planetas, nenhum deles tem essa abundância material, a não ser que eles tenham em outro nível de matéria que a gente não enxerga. No entanto, o que tem vida em toda a situação, em todas as fases, é a Terra. É como se a Terra fosse realmente um grande berçário de espírito. E os espíritos vão se isolando, as natinhas vão se descolando, cada um na sua fase. E para aproveitar, colocam os humanos ali, os espíritos nominais, para que a gente aprenda a conviver, atualmente destruindo o planeta, mas logo, quem sabe, a gente consiga aprender a conviver de uma forma muito mais humana, espiritual. Então essa é a reflexão que a gente traz para a gente poder refletir. Uma visão que às vezes é um pouco diferente, que a gente nunca teve. Então agora vamos voltar às perguntas. Agora vocês ficam à vontade. Senta o dedo aí. Vamos perguntar. Porque agora que a gente sabe toda essa coisa que está rodando ao nosso redor aqui, que está nos envolvendo, a próxima a gente vai entender como que é então essa composição. A partir do momento que eu virei a bolinha de nata, quais são os corpos? Porque dependendo de cada corpo eu sinto alguma coisa. E aí a gente vai começar a entrar nas percepções, porque eu preciso saber o que eu sou, como eu sou formado. Mas tudo isso está ao meu redor. Então, se tudo isso está ao meu redor e eu posso me conectar a tudo isso e eu consigo manipular tudo isso a ponto de falar: montanha, saia daqui e vai para lá. Então, quando Jesus fala isso, ele sabe exatamente o que ele está falando. A gente consegue, pela vontade, envolto em tudo isso, tendo a capacidade de movimentar tudo isso, a fé transforma, a fé movimenta montanhas. Literalmente. Ó, ele tá mandando aqui. O Espiritismo fala de anjos caídos? Não, não existe anjo caído. Deus não fez um espírito especial. Então essa é a visão espírita. Essa visão linear, ela é para todos. Então só é um anjo, um espírito de luz, que a gente nem usa o termo anjo, mas um espírito de luz, aquele que passou por todo o processo. Quando você encarna, você tem sempre, todo mundo tem, um protetor, um anjo da guarda. Então, essa ideia do anjinho na sua orelha, ela não é à toa. Nós temos um espírito junto conosco quando nós encarnamos, e o objetivo dele é justamente nos auxiliar, para que a gente tenha as boas intuições. Esse espírito a gente pode chamar de anjo da guarda. Só que ele não é um anjo, até porque, né, quem está ali comigo é talvez um pouco melhor que eu, mas não necessariamente
um Jesus do meu lado me guiando. Não, são espíritos melhores do que nós, que geralmente já tem algum tipo de convívio com a gente e que aceita por amor essa missão para poder nos acompanhar, olhar a gente fazer um monte de coisa errada e no fim das contas ter indulgência para conosco, entender as nossas dificuldades e não perder a paciência e ajudar a gente durante a encarnação toda. Quando os filhotes são separados, o princípio inteligente também se separa? Existe alguma distância necessária para que isso ocorra? Se a gente for entender nessa lógica, nesse aspecto, não. Por quê? Porque o próprio espírito ele pode agir sobre a matéria estando do outro lado do universo. Então eu não preciso estar fisicamente ali. Existem comunicações espirituais que às vezes o espírito se comunica sem ficar do lado do médium. De onde ele está, ele consegue se sintonizar, conectar e se manifestar. Então, por mais que esteja um em cada canto, se você tiver ali uma central, né, de controle, vamos dizer assim, que seria esse espírito, ele continua ainda, independente de onde eles estejam, agindo sobre a matéria. É uma visão pouco mais difícil a gente entender, mas basicamente é essa a ideia, tá? Onde entra nosso mentor nisso tudo de evolução? É uma outra pessoa, um outro espírito que está acompanhando o nosso progresso, ou faz parte do nosso progresso. Então pode ser que esse meu mentor seja um avô, que já desencarnou antes de eu nascer. Pode ser alguém que eu convivi numa outra existência. Pode ser que eu chegue numa situação daqui a algumas encarnações que eu posso ficar um tempo maior sem reencarnar e possa assumir uma missão de acompanhar alguém encarnado. Então, o mentor ou o guardião é sempre um espírito que tem algum tipo de vínculo com a gente ou com o trabalho. Por que com o trabalho? Digamos que tem um espírito que não tem nada a ver comigo. Só que esse espírito ele tem a necessidade e a vontade de trabalhar. Digamos, ele é um médico, ele quer trabalhar na Terra. E eu tenho essa mediunidade. Então pode ser que pela minha vontade eu me colocar à disposição para começar a fazer cirurgia espiritual, porque eu estou sentindo aquilo, ele vem perto de mim, então vai virar o meu mentor, ele vai me auxiliar nesse trabalho, porque eu vou ajudar ele, ele vai me ajudar. Então eu posso ter ali o meu protetor que vai me ajudar durante a encarnação, e posso ter alguns mentores, alguns outros espíritos que eles estão comigo por conta dos trabalhos que a gente realiza. Então é inteligente a gente fazer coisas boas para que a gente tenha ali ao nosso redor bons espíritos. E quando a gente não faz coisas boas, a gente tem também espíritos ao nosso redor que vai querer fazer aquilo que a gente está fazendo que não é legal. Então sempre tem ali uma comunhão, sempre existem espíritos ao nosso redor. Então o mentor ou o protetor são espíritos como a gente. Nada muito diferente. Poderia explicar o mecanismo pelo qual o fluido cósmico se transforma em matéria mais grosseira? O mecanismo? Se a gente for pegar a matéria... Vamos pegar um exemplo muito besta. Imagina o vapor. É sutil. É leve. Flutua no ar. Diante da temperatura... ele condensa, fica mais pesado, é água. E colocando menos, tirando, né, temperatura, ele vai ficar mais denso e vai virar uma pedra de gelo. Então vamos imaginar que é simplesmente a situação na qual ela se encontra, mas é a mesma matéria. Uma matéria mais condensada, uma matéria menos condensada. O corpo físico, muito pesado. O corpo sutil, mais leve. O próprio corpo espiritual ele pode ser mais pesado. E ele pode ser mais sutil. Então quando a gente fala o espírito está em zonas inferiores, esse inferior não é porque é só ruim, talvez porque é mais denso, mais pesado, é um espírito que está mais necessitado de matéria física, ele está mais envolvido nessa energia do encarnado, por conta de vício e tudo mais, então o corpo dele é muito denso. Quando um espírito ele é muito denso e um espírito é muito sutil, esse espírito ele enxerga do nariz dele para baixo. Então ele enxerga todos que estão sutilmente como ele e ele olha os mais densos. Então esse espírito ele chega do lado desse que está aqui. Esse aqui ele não enxerga esse que está aqui em cima.
Então a gente vê o caso da própria mãe do André Luiz, que ela, durante 8 anos, sempre visitava ele, sempre conversava com ele, mas ele nunca via, ele nunca percebia. Em uma vez ele teve como se fosse uma inspiração e ele até teve ali uma lágrima que foi pela inspiração dela, mas ele não sabia que ela estava ali. Tem muito espírito que quando a gente resgata e traz para o trabalho mediúnico, a primeira coisa que a gente vai fazer é perceber pela intuição se já tem alguém ali que veio buscar ele. Então às vezes você está conversando com o espírito, vem assim na orelha, ó, a mãe dele está do lado dele, tum, já vem ali. Aí você já começa a levar a conversa para que ele comece a observar e ele vê a mãe. Só que a mãe às vezes estava ali com ele há muito tempo, tentou de todas as formas e ajudou até levá-lo ali ao centro. Só que ele não tinha visto, ele não percebia. A hora que ele para, que ele concentra, que é onde ele realmente está, que ele sintoniza, ele vê. Aí ele começa a chorar. Então é onde a gente faz o resgate. Então essa sintonia, ela é também só do corpo perispiritual. Quanto mais evoluído, mais sutil. Tem algo muito interessante no nosso lar, e é algo até de discussão, muita gente acha que é um absurdo, e aí tem que se entender. Tem uma passagem lá no livro que o André Luiz está deitado no aposento lá no nosso lar e ele sonha, é como se ele saísse do corpo e fosse em esferas superiores visitar a mãe. Aí você fala, como que pode, se o corpo espiritual, o perispírito está lá no nosso lar, como que ele pode sair do corpo para ir para outro lugar? Então não faz muito sentido um corpo, que é único, sair dele próprio. A não ser que existam outras camadas. Mas o Kardec fala, ó, é corpo físico, perispírito e espírito. Se há outras camadas aqui, é a única referência que a gente tem. O dia que a gente começar a estudar e 300 espíritos falarem a mesma coisa, a gente entende, opa, realmente parece que faz sentido o que está todo mundo falando. Então pode ser algo que entrou ali, que não faz muito sentido. Ou a própria forma de expressar a ideia foi errada. Ao invés de eu dormir e sair do corpo, simplesmente ele pode ter tido um sonho de estar lá. Ele pode ter tido sei lá, alguma coisa, mas que talvez não seja exatamente o corpo sair do corpo espiritual. Deixa eu ver onde eu parei. Os elementais são responsáveis pelos fenômenos da natureza? Só eles? Acredito que não só eles, porque o mecanismo natural da vida, ele existe. Então, assim, a gente tem algumas leis. Lei de ação e reação, nós temos lei do livre-arbítrio, nós temos lei de sintonia, nós temos a lei da ressonância, que potencializa as coisas. Então, todas essas leis que faz com que tudo funcione é o que deixa tudo perfeito. Então, essa intervenção que a gente acaba fazendo, cada um talvez no seu quadrado. Uma pessoa veio doente, ela tem que passar por aquilo porque ela fez algum mal e aquela doença precisa servir de remédio para curá-la de outro mal que é espiritual. Tá, ela tem que passar por aquilo? Ela provavelmente vai passar, mas ela não me impede, nada me impede de mim, eu, uma pessoa que estou do lado, olhar, me compadecer e querer intervir de alguma forma. Deus auxilia as criaturas por meio das próprias criaturas. Então, é permitido pelo livre-arbítrio que todo mundo ajude todo mundo, assim como é permitido que todo mundo prejudique todo mundo. Então, esse meu papel, né? Eu sempre dou um exemplo assim, imagina que tem um umbral, tem lá 1 milhão de espíritos. E você está num trabalho de resgate, você vai até no umbral, você olha lá, você vê 1 milhão de espíritos. Aí eu te pergunto, qual que você pega? Faz de conta que você vai pegar um. Como que você decide quem você pega? Quando é um trabalho mediúnico, que é mais espontâneo, e a gente faz esse resgate, e quem tem clarividência, você vê realmente a cena, você vê alguns pontos de luz. É como se fossem espíritos que eles já acenderam a sua luzinha. São esses que a gente pega. Só que existe a intervenção que você pediu para mim. Falou, Rodrigo, meu filho passou por isso, por isso, por isso, por isso. Eu gostaria muito que você resgatasse. E eu saio, vou até lá e vou buscar o teu filho. Por quê? Porque você pediu. Porque nós temos essa relação. É o QI. No fim das contas, a gente acaba fazendo resgates daqueles que alguém nos pede. Você vai lá no centro, coloca o nome. Você está pensando na pessoa? Você está pedindo.
Então, quando nós intervimos, cada um no seu quadradinho, a gente acaba fazendo tudo isso funcionar. Então, esses espíritos dentro da natureza têm a sua função, mas não acredito que são apenas eles, até porque eles devem ter outros acima deles que coordenam de forma mais global, outros que estão acima que devem coordenar de uma forma mais estratégica. Então, se tudo existe em inteligência, a gente conhece muito pouco. Então deve existir muita inteligência e muito trabalho em volta de tudo isso. O Ale está indo, precisa ir, já avançamos bastante. Ô, gente, vocês não têm vergonha de me deixar com menos de 2.000 inscritos? Vocês se inscreveram? Foi lá no canalzinho do Rodrigo ali, ó, aí, ó, vou me inscrever para poder acompanhar os vídeos. Vai lá depois e inscreva-se para poder ajudar. Curte os nossos vídeos para que outras pessoas possam também receber essas informações, que acaba ajudando muito mais pessoas do que a gente imagina. Às vezes uma citação que a gente coloca aqui, uma resposta que a gente traz, pode ser que mude a vida de uma pessoa. Então, se nós temos esse poder de intervir, se nós temos esse poder pelo próprio livre-arbítrio, a capacidade de auxiliar as outras pessoas, que seja até com uma curtida, com um compartilhamento. Eu vou pensar em alguém, eu vou enviar esse material para alguém, porque por mais que a gente fale, essa pessoa jamais estudaria isso, olharia isso, de repente faz sentido e a pessoa está precisando daquilo. Então a gente tem que sempre ter essa possibilidade e essa capacidade de conversar com todo mundo que a gente gostaria. Teve até uma pergunta que eu pulei aqui, que é: eu posso conversar com o meu mentor? O principal foco desse estudo, dessas práticas, é você falar com o seu mentor e aprender quando é ele. Porque a gente tem sempre que combinar antes de fazer alguma coisa com o nosso protetor. Quando você vai separar roupas na sua casa que você vai doar, você já começa a pensar, você já começa a separar, você pega tudo, coloca, fala, vou colocar lá na frente de casa. Você coloca o saquinho lá na onde fica o lixo ali perto. Mas não dá 5 minutos, passa alguém que está precisando daquela roupa. Essa pessoa não veio aleatoriamente. A hora que você começou a pensar, você já começou a comunicar, esse espírito já comunicou outro, que já tem uma pessoa que está precisando, essa pessoa já foi intuída a passar naquela rua que ela nunca passou, e ela vai passar na hora que você vai colocar a roupa. Então a espiritualidade age dessa forma. A partir do momento que a gente aprende a lidar com esses combinar com a espiritualidade, é onde a gente deixa de ser só receptivo, reativo, a gente passa a ser ativo. Ou seja, quando eu for para a rua, eu já vou pegar alguma coisa e falar assim, ó, eu vou levar isso aqui, me leva diante de alguém que está precisando disso. Porque isso aqui é para uma pessoa que realmente está precisando. A hora que você encontrar aquela pessoa, parece que você vai tomar uma cutucada dele ali. Você já sabe que é dela, você já vai lá e entrega. Então a gente inverte a situação quando a gente passa a ter consciência. Eu começo a trabalhar de forma ativa. Deixa eu ver se tem mais uma. Bom, muito obrigado a todos. Amanhã eu vou mandar lá no canal do WhatsApp. Vou deixar na descrição quem ainda não conseguiu. Mas aqui no final, na última tela, vocês vão ver que tem um QR Code ali. Entra no canal. O canal lá em cima tem ativa o sininho. Porque quando a gente mandar o material, você já recebe a notificação. Tem os materiais antigos. Tem os links das aulas anteriores. E basicamente qualquer coisa que vocês precisarem. A maioria também acho que já tem o meu número de telefone. Se não tem, lá no Instagram, lá na bio, tem alguns links e tem o link lá da inscrição do curso, que é um Google Forms. Se você mandar ali, eu vou te mandar um WhatsApp de um número que a gente usa até para conversar. Se você quiser tirar dúvida, mandar pergunta, alguma coisa, fiquem à vontade. Então, muito obrigado mais uma vez por essa noite estar aqui com vocês. Um abraço e até a próxima semana. Até mais.